Estamos aqui em mais um podcast animal. Hoje a gente recebe aqui a doutora Camila. A gente vai conversar um pouco sobre a questão de cuidados paliativos, oncologia, a questão do próprio luto, comunicação de mais notícias. E vai se apresentar. Sinta-se à vontade. Obrigada. Eu me formei aqui em Brasília, na UPS, fiz residência também na UPS, de clínica cirúrgica, e ao mesmo tempo fiz a pós-graduação de oncologia, e agora eu estou fazendo, né, uma outra pós-graduação, que é de cuidados paliativos, que na verdade surgiu tudo meio que um conjunto do que eu faço hoje. E aí eu sou oncologista e já presto serviços também de cuidados paliativos aqui em Brasília. Aqui a gente conta também com o apoio do Plano B, né, a questão da produção, edição, estúdio, toda a estrutura para a realização desse podcast, né? Então, e aí, doutor, o que na verdade são esses cuidados paliativos, né, para a gente poder dar uma visão mais geral para quem estiver assistindo a gente e tudo. Saiu bastante na mídia, né, nesses últimos tempos, de uma forma um pouco errônea, mas que trouxe a palavra, trouxe o serviço. Então, o serviço de cuidados paliativos, de forma geral, ele foca não no tratamento da doença em si, mas a promoção de qualidade e bem-estar para aquele paciente, independente da doença que ele tem, mas que seja uma doença que pode ser ameaçadora de vida. Então, não só o câncer, não só em fim de vida, mas todas aquelas doenças que podem levar à morte, elas se beneficiam do cuidado paliativo. Porque além de tratar a doença, a gente também vai focar no tratamento de sintomas, no cuidado com a família como um todo. E no caso da veterinária, a gente vai tratar aquele animal, mas ver o contexto onde ele está inserido, a família, quais os cuidados que eles podem fazer e dar até o fim da vida desse animal, e não necessariamente só naquele último pedaço, né? Desde o começo do diagnóstico. Então acaba que é uma relação que acaba ficando mais afetiva entre, no caso, o nosso paciente, os tutores e todo. É um tratamento que às vezes pode se prolongar durante um período até maior do que o esperado, né? Sim. O que a gente já tem de estudos de humanos é que quando a gente inicia a abordagem de cuidados paliativos desde o diagnóstico, a gente tem mais chances de dar sobrevida maior do que se a gente não entrar precocemente. Então, ele vai ajudar a dar controle melhor dos sintomas e ajudar a dar um apoio melhor à família para conseguir passar por essa doença de uma forma mais leve possível, né? Não que não seja dolorido, mas com esse suporte a gente consegue, às vezes, até prolongar a sobrevida desse animal. E dar um suporte para depois que esse animal morre, isso não vire um trauma para essa família. Porque o que a gente vê muito às vezes, dependendo do que for, a pessoa já define assim, não terei outro depois. Muitos, né? Até porque passa por um sofrimento muito grande, tanto o tutor quanto o animal, quando você não tem esse apoio durante esse período final, por assim dizer, né? Sim. Aí preparar a pessoa, preparar a família. Às vezes a gente já sabe que realmente vai morrer. A gente não pode afirmar quando, mas a gente fazer com que a família entenda já vai fazendo com que isso seja menos dolorido, saber como que vai avançar essa doença, tudo que ela pode esperar, dá mais tranquilidade para que essa pessoa esteja também, essa família esteja no centro das decisões, no centro do cuidado, e que não se torne isso, não vou ter mais porque eu sofri demais, né? A dor da perda, ela vai existir independente, mas a gente consegue dar um suporte para que isso seja menor, às vezes, né? Que não seja traumatizante. Eu acho que isso é importante, que essa morte não seja traumatizante e realmente não fique com isso na cabeça, não vou ter mais outro animal. Porque
Porque é uma coisa que é muito boa, né? Uhum. As pessoas não querem realmente não ter mais. E assim, né, você falou que sua atuação começou basicamente com a oncologia, né? Sim, E aí o que a gente vê é exatamente assim, o paciente oncológico é um paciente que acaba tendo um desfecho não muito favorável, a gente sabendo que com os avanços que a gente tem muitos que se recuperam, né? Então essa questão desses cuidados paliativos com esses pacientes oncológicos acabam sendo mais intensos, né? sim. É diário, na verdade, né? O nosso, pelo menos na veterinária, a gente tem essa certeza, mesmo que a gente cure, esse animal vai ficar com a gente até o final da vida dele. Então, a oncologia, quando ele vem com diagnóstico de câncer, as pessoas já imaginam que vai morrer. E isso é uma parte importante, na verdade. Às vezes, o que eu tenho que fazer é tirar esse pensamento e falar assim, não, esse caso aqui não é, ele não vai morrer daqui um mês, assim, já não tem mais o que fazer. Não, a gente tem muito, ele vai fazer por um tratamento, às vezes, longo, mas que visa ele ficar bem ainda muito tempo com você. Porque a pessoa pensa assim, câncer, morte. E, na verdade, não é. Hoje a gente consegue realmente dar um suporte maior, não quer dizer que ele não vai morrer lá na frente, mas a gente consegue trazer isso, falar assim, não é tão macabro assim. Né? Quando eu comecei a oncologia, mas deve ser muito triste. Porque eu vejo todos os meus pacientes indo embora. Mas cada coisinha que eu consigo melhorar, cada sintoma, cada pessoa que me agradece, fala assim, foi muito bom esse fim, ou muito bom, já vale. E nesse caso, acaba sendo mais tranquilo o doutor ligar quando já é um animal mais idoso ou quando é um animal mais novo? A gente sabe que tumor pode aparecer Sim. qualquer faixa etária, dependendo do tipo de tumor. Sim. Geralmente um filhote de 6 meses não vai ter, mas... Acho que depende muito do tipo de tutor, mas quando ele é mais velho, a gente tem uma ideia mais de não quero fazer muita coisa porque ele já tá sofrendo, ele é velho. Então a gente tem muitos, a gente consegue manter aquela sobrevida que ele já teria sem a doença. Então é importante a gente fazer abraçar esse sofrimento já de ele já vai morrer mesmo, e falar assim, não, a gente consegue fazer bem-estar até o final da vida que ele já teria. Quando é novo, eu vejo muito hoje alguns mais desesperados de tipo, meu Deus, ele é muito novo, ele não vai viver tanto quanto eu gostaria. Mas às vezes ele vai viver quase como. Uhum. Então, é mais fácil aceitar a doença quando eles são mais velhos. É o que eu vejo. Mas eu vejo que o sofrimento de quando é novo é maior. Porque parece que é muito novo, não deveria passar por isso e que não faz sentido um animal tão jovem ter câncer. Então são sofrimentos diferentes, assim, aceitações diferentes. Um já aceita que vai morrer, mas é isso, já a partir do momento já tá velho e já vai morrer mesmo. Uhum. Então já tá, tipo, já tá ali. E o novo não, o novo é mais de, ai meu Deus do céu, e vira aquela coisa muito intensa. E aí muitas vezes é mais traumatizante do que é o mais idosinho. Pro tutor, né? Pro tutor. E assim, a gente vê assim também que essa questão, apesar de recente, é uma... A gente estava até conversando um pouco antes, que é a questão da humanização do tratamento, né, na veterinária. A gente sai da faculdade muito cru e técnico. E aí a gente sabe que, querendo ou não, a gente sempre acaba se envolvendo com o tutor, com o animal. No caso, então, né, de pacientes oncológicos, são períodos, às vezes, até mais frequentes de consultas, de encontros. Sim. E aí como é que você vê essa questão dessa modificação da própria mentalidade nossa, de veterinário, quanto dos tutores, com a questão dessa humanização, do tratamento, como isso interfere na aceitação de um tratamento paliativo ou não? A palavra em si, paliativo, ainda é muito tabu, né? Então, assim, a princípio nasce assim, a gente vai remediando até o final definitivo. Então, o que eu tenho visto é assim, por isso que eu acho que a demanda de cuidados paliativos ela é maior hoje, porque
as pessoas estão buscando cuidado fora só o tratamento. Não é só curar o câncer, não quero só que isso aconteça. Eu quero que o meu animal fique bem, independente se eu vou curar ou não aquele câncer, aquela doença renal, aquela doença cardíaca. Eu quero que o meu animal fique bem, que ele coma, que ele esteja em casa comigo e que eu consiga fazer esse cuidado. Então, eu acho que esse é o paliativo que a gente está trazendo, que é mesmo bem-estar e cuidado, né? Tanto para o animal quanto para a família. Não é só para aquele animal, é para a família. Porque a gente tem muitos pacientes que são de idosos, que não têm demanda. E quando a gente sai muito técnico, a gente se atrela a protocolos. E os nossos pacientes não estão no livro. E nem os donos desses pacientes, tutores desses pacientes. Então, a gente se depara muito com isso de clientes difíceis, mas que, na verdade, às vezes estão só com um sofrimento intenso e não conseguem verbalizar e a gente não consegue acessar. Ele, às vezes, está frustrado que a gente não vai conseguir tratar um câncer e que ele não está dando conta de cuidar daquele animal, de, sei lá, dar comida melhor que ele poderia. Então, a minha abordagem hoje é entender de onde vem essa família. Então, qual que é a história daquele animal, qual que é a história da família em si, o que ele quer com esse tratamento. O que é importante? É o animal voltar a latir no portão, porque isso é o bem-estar para ele? Então, tudo bem, a gente vai focar nisso. Se puder tratar ainda, a gente vai tratar, mas a gente também vai ter o foco do bem-estar daquele animal, daquela família. Não só buscar a cura a qualquer custo. Que eu acho que na medicina humana é o que tem pedido. Por isso que está surgindo muito slow medicine, que é para você ir com cuidado, individualizar, tornar mais humano mesmo, porque você está cuidando de outros sofrimentos, não só o sofrimento físico, social, espiritual daquela família, o psicológico daquela família e dos animais também, né? No nosso caso, dos animais. Então, acho que é isso que a gente tem, os clientes têm pedido. Porque não é só o sofrimento físico daquele animal, né? Então, tipo, eu digo que, na verdade, assim, não é... Usando, assim, bem viajando mesmo. Na verdade, não se trata, assim, de um tratamento paliativo, e sim de uma gestão de bem-estar. Né? Porque você vai mexer com toda a estrutura daquela família em função do que eles acreditam que seja o melhor para aquele cão. Sim. Né? Pensando sempre, óbvio, que o animal tem que ter uma qualidade de vida até o final da vida dele. Sim. Né? Então a gente pode pensar dessa forma? Pode, eu acho que eu falo muito mais da abordagem. Porque a gente não precisa ter o nome cuidado paliativo para oferecer bem-estar para aquele animal. Ele está atrelado a muita especialidade, já está atrelado. Então, a oncologia, lógico que depende da abordagem individual do profissional. Quando a gente sai da faculdade, a gente é limitado. A gente não é ensinado. E, na verdade, acho que a gente aprende a ser menos até empático, vamos dizer assim. A gente suprime todos os nossos sentimentos em relação àquele sofrimento e aí acaba não dando vazão para o sofrimento da família do animal. E aí, quando a gente abre o pensamento para que, fora aquele físico, a gente tem o sofrimento da família, então a gente está abordando de formas diferentes a doença e a família e o animal. Então, eu falo assim, são coisas tão básicas, às vezes, que às vezes o cliente sai com aquela receita gigantesca, mas é um senhor que não consegue dar, e em vez da gente entender aquilo, a gente julga, fala assim, não, ele não quer, ele não consegue, se vira, você tem que dar essas medicações, precisa. Mas a abordagem diferente tá, vamos tentar então reduzir, vamos tentar mudar como a gente vai oferecer esse comprimido, vamos manipular um comprimido com sabor. Então, a gente traz pra gente a responsabilidade também de oferecer formas diferentes e sair do que é protocolo do livro. A gente sabe muito bem, a gente tem que saber qual que é o melhor tratamento, o que a gente pode oferecer, inclusive o que a gente não pode mais oferecer.
Então, o cuidado paliativo também é sobre o que não oferecer, do que não segurar aquele animal, né? Só porque a gente não quer. Ou oferecer logo que esse sofrimento acabe. Então, pensar mais do que o protocolo, pensar mais do que... É só tomar o cuidado. Se abrir para o cuidado real. Não só curar, tratar, medicar e ficar com essa cabeça fechada. Acho que não precisa disso, do nome, do serviço. Se você já está aberto a isso, você já vai estar praticando, de certa forma, o cuidado paliativo. Você citou aí a questão até de tentar englobar essa questão não só psicológica, espiritual, tudo. Eu já peguei alguns casos de animal internado em que o tutor levava água benta para poder botar pro cachorro. Musicoterapia, pedra, e assim, a gente nunca barrou esse tipo de atitude do tutor, até porque é uma forma dele também pensar numa melhora do animal. Né? E isso acaba sendo também importante, você ter esse cuidado com o tutor, né? Para ver como é que ele vai reagir, né? É difícil de abordar a espiritualidade, mas é muito importante para o tutor, né? Muito importante. Como é que você vê, assim, tem crescido bastante, né, essa modificação de pensamento. E como é que você vê essa mudança de atitude, principalmente na galera mais... está formando mais recentemente? Sei porque eu estou formada há quase 20 anos e muita coisa mudou. Tem mudado mesmo, assim. Não só essa abordagem, mas como a gente indica tratamento. Hoje a gente já tem... O crescimento da medicina integrativa como Sim. um todo é visível atualmente. E aí eu acho que a integrativa ela já traz esse cuidado mais amplo pra gente, assim. Como o integrativo já está mais dentro das faculdades, a gente já consegue abordar melhor. Lógico que depende da instituição. O cuidados paliativos ainda está longe. Nem na faculdade de medicina a gente tem, né? Nas maiores a gente tem dificuldade. Então, para a gente trazer para a veterinária ainda vai ser um caminho longo. Acho que é importante a gente ficar falando sobre isso sempre. Mas eu vejo que é uma necessidade de quem está formando. Porque são gerações diferentes e eles demandam eu acho que eles vêm com essa demanda de cuidar melhor. Eles veem de uma forma diferente o serviço que eles têm que dar, que não é só tratar, né? Eles já estão inconformados na faculdade, já buscam outras formas. E aí, já tendo a integrativa ali dentro, você já começa a ter um start diferente. E aí você tem acesso a profissionais dos Estados Unidos que questionam alimentação, que questionam cirurgia, que questionam abordagens diferentes. Você já está tendo esse conhecimento, né, esse start mais cedo do que a gente, por exemplo, levou. Que às vezes a gente não teve suporte. Muitas pessoas viram e falam assim, você é doido, né? Você é maluca, você está deixando morrer. Eu escuto muito isso, tá deixando morrer. Então, o que acontece é que, assim, com essa visão nova também, a gente saiu muito até que você citou a questão do protocolo. Se ele tem isso, eu trato assim, se ele tem isso, eu trato assado. Então, isso também abre uma gama de tratamentos possíveis e eficientes para uma mesma patologia. Sim. Né? E você consegue também gerar Os animais hoje em dia têm vivido muito mais tempo do que antigamente. Eu escuto muitas vezes, principalmente quando eu vou para a chácara, que meu cachorro comia resto e nunca teve nada. Uhum. Ai, viveu muito, mas você vai ver, viveu 10 anos. Hoje em dia a gente vê, eu tive um dog alemão meu que foi até os 15, 16. E é muito fora da curva. Né? Muito. Então, a gente vê essa mudança de mentalidade até nossa mesmo, veterinário, tem facilitado isso, né? Acho que parte da gente muito, assim. Acho que tudo, né? Até na graduação, parte da gente é atrás. E eu acho que é o sofrimento que a gente tem quanto a isso, ser limitado. Tem gente que cabe nesse papel. E tem gente que sofre demais por ter que seguir este papel curativo, fechado. E são essas pessoas que buscam mais e estão abertas a aprender e fazer de uma forma diferente. Quanto mais a gente for passando isso, acho que tende
os tutores buscarem essa abordagem, assim. Eu acho que você também deve ter clientes que vêm e falam assim, nossa, obrigada pelo jeito. Você não fez nada diferente. Mas como você conversou, como você abordou, como você tratou ele. Então, isso já é diferente, né, do que a gente aprende, na verdade. Sim. Sim. E assim, acaba que, até como a gente já citou aqui, a questão da oncologia, esses tratamentos, a gente buscando esse bem-estar do animal, como é que você vê essa questão da comunicação? De que o animal vai estar numa situação em que ele vai possivelmente vir a óbito em tempo mais curto do que o tutor queria. É difícil. Como é que você vê essa situação? Eu acho que pra mim, na veterinária, é caótica. É caótica. A gente não aprende, a gente vive com isso todos os dias. Independente se a gente quer ou não, independente da especialidade que a gente a gente vai ter isso. E a gente não aprende de forma nenhuma a abordar más notícias. Notícias ruins, difíceis, né? Tem várias formas de se falar. E é o que eu tenho estudado mais agora, comunicação de más notícias. E a gente tem muita base que falta, muita. E as palavras, como a gente comunica, machuca, traumatiza. Então, eu já vi muitas vezes animal morrer, tudo bem, às vezes o tutor já sabe que tá ruim, tá internado, mas ligar ou mandar mensagem. Quando eu vi assim, então, fulaninho morreu por WhatsApp, eu falei assim, meu Deus, dá uma dor no coração, que eu imagino como essa notícia foi recebida. Então, eu já tive um paciente em São Paulo, quando eu estava em São Paulo, que a dor foi por telefone, e foi mais agudo, assim, foi repentino, e a tutora no caminho bateu de tão desesperada, então ela foi para o hospital. Então, a importância de como dar uma notícia que pode modificar uma perspectiva de futuro. Então, assim, se a gente for pensar que se a gente recebe uma notícia, assim, de um parente, isso muda e abala, a gente não pode julgar uma pessoa que também vai receber isso porque é um animal. Porque, assim, o que eu tenho visto hoje em dia, assim, você tem uma modificação muito grande da relação que hoje em dia a gente tem com o próprio animal de estimação, Sim. nossos pets, né? Muitas famílias hoje em dia não têm filhos, mas têm os cães, ou o gato, ou seja lá qual for um pet, né? O pet que ele tenha, né? E aí, às vezes, essa comunicação acaba sendo a perda de um filho. Sim. O vínculo, ele é forte, a gente não pode questionar esse vínculo, né? Às vezes a pessoa fala, não, isso é só não é só o animal, essa pessoa ama, independente, ela tem uma relação, às vezes não, você não tem como questionar essa relação, esse sentimento. E aí é o nosso papel informar da forma menos traumatizante, da forma menos ruim. Porque vai doer, vai sofrer, mas estar ali disposto a entender que aquilo vai ser um sofrimento e diminuir ao máximo como a gente vai fazer isso. Então, assim, lógico, os meus pacientes oncológicos, às vezes eles vão viver muito, mas a gente vai conversando. Muitos deles morrem em casa hoje, e a família já está ciente de como vai ser essa morte, mas vai estar perto, já planejou, inclusive, se vai cremar, se vai enterrar em casa, o que vai fazer. Então, a gente falar de morte é um tabu, independente se é na veterinária, na humana, na sociedade, é um tabu. Se a gente for falar, sei lá, nossos pais não falar, não, bate na madeira, você está chamando a morte. E não é, a gente está tornando a morte menos dolorida, né? Menos repentina, menos traumatizante. Eu falo muito traumatizante por causa disso, a gente leva isso na nossa mente. De como foi aquela palavra, como foi dizer que morreu, fica ressoando na cabeça dessa pessoa por anos, na decisão de pegar outro animal, quando um outro animal que ele já tem fica doente. Então, por isso que é importante a gente aprender e ter base, estudar como dar más notícias, e é possível estudar isso e se treinar quanto a isso.
Então, por isso que é importante a gente começar também a abordar isso nas faculdades, nos alunos mais novos, para já começar uma base mais sólida de como comunicar, não só más notícias, né, que a gente tem muito problema de comunicação geral no veterinário, mas como abordar isso, porque essa situação é muito importante. Muito importante. E a grande maioria dos tutores não recebe de uma maneira muito bem, mesmo que se aborde da melhor maneira possível. Sim. Como é que você acha assim, que deveria, então, ser a melhor maneira de que isso pudesse ser feito? Às vezes um apoio psicológico, até mesmo dentro das clínicas veterinárias ou dos consultórios, como você mesmo citou, evitar essas comunicações via WhatsApp ou ligação. Como é que você acha que deveria ser a melhor maneira de se fazer isso? Hoje, como eu trabalho, assim, nem sempre a gente vai ter essa relação, esse vínculo longo com a família. Às vezes é um trauma agudo. Mas entender o sofrimento. Antes de tudo não ir com pedras, não ir com bloqueio quanto ao sofrimento, julgamentos quanto àquele sofrimento. Então, estar aberto àquela pessoa e entender o que está acontecendo. Porque, óbvio, às vezes desestabiliza, ainda mais se for uma coisa aguda, ela pode ficar desesperada, ela pode ficar com raiva, ela pode... Tudo bem. A não ser desrespeito, agressão, você... Calma. Respira, deixa a pessoa falar às vezes, sabe? Escutar é uma parte muito importante do que a gente faz, não só falar. Então, escutar bem, né? Mesmo que seja rápido, você não tenha vínculo. Ser muito sincero. Eu acho que a gente pole muito as palavras às vezes. Então, um paciente de UTI. Então, tem um prognóstico reservado, está estável. A gente fala palavras que para leigos... estável, avançando, não são coisas ruins, são coisas boas. Então, está avançando. Evitar muito termo técnico isso, pode favorecer. Exatamente, não ficar... Óbito. A gente já falou óbito e não entendeu que é morte. Então, falar a palavra morreu, morte, ele pode morrer nas próximas horas. Ser muito sincero. Né? Não ficar enrolando. A pessoa quer, às vezes ela quer saber de tudo nos mínimos detalhes, mas isso você tem que perguntar. Você quer saber tudo? Você quer saber por que esses anos... Não, mas não quero, eu só quero saber se vai morrer, se não vai morrer. Então vai morrer. Você acha que vai morrer. Pode morrer nas próximas horas. Ser sincero. E eu acho que é importante separar no local. Nem sempre é viável, dependendo do local que você está atendendo, mas separar um local em silêncio, falar assim, gente, eu vou conversar que esse animal morreu. Não entra na sala, tranca a porta, vai num lugar que tem menos barulho. Porque imagina, você está recebendo notícia que alguém que você ama morre, e entra alguém, aí faz uma medicação do seu lado, aí grita não sei o quê, aí tem um outro animal passando mal. Isso é muito caótico ali, te tira o chão, você tá tirando o chão dessa pessoa e não tá colocando nada para segurar. E bagunçando tudo ali ao redor. Então, deixar separado. Inclusive, se for eutanásia, se a pessoa explicar como funciona, estar perto, dar apoio, deixar que ela viva esse luto de uma forma mais tranquila. Quando ela estiver bem, ela vai sair. Nem que se ela ficar louca e sair pela porta, tudo bem, só garanta que ela não vai passar mal, nada, mas deixa ela se recuperar. Eu faço uma coisa que todo mundo fala, oferece copo d'água. Gente, quando aconteceu comigo, fala assim, não, eu não tô com sede. Você pode pedir, você gostaria de um copo d'água? Tudo bem, mas eu vou te trazer não tô com sede. Eu posso querer tomar água, mas calma, eu acho que é isso, assim, deixar que aquele sentimento que a pessoa tá tendo esvaziar. E não usar essas palavras técnicas. Eu acho que são pontos muito delicados, que acho que fazendo assim já é suficiente. Não mandar texto, às vezes nem por telefone, fala assim, então a gente queria conversar com você, a pessoa já sabe que morreu. Mas ela vai receber, ela vai com mais calma te encontrar, e aí sim você fala, né? Para que não aconteça coisas piores nesse meio caminho. E assim, na sua opinião, assim, porque a gente vê
que a gente está falando aqui, na verdade, sim, de pacientes terminais, né? Nesses casos, qual a sua opinião? O melhor é um tratamento, se possível, óbvio, seja acompanhado em casa ou com animal internado, dependendo, óbvio, de cada caso. Isso é muito individual. Assim, hoje a gente tem, sim, como oferecer esse fim de vida em casa. Uma coisa minha, foi minha definição, hoje, a minha última eutanásia faz algum tempo. A maioria dos meus pacientes tem morrido em casa, mas tem sinais e situações que, conversando com o tutor, a gente sabe que não tem como, né? Tem sinais clínicos que a gente não tem como manter em casa, e às vezes o tutor mesmo não consegue abordar isso em casa. Mas hoje a gente tem muito auxiliar, tem muito até estudante que pode dar esse suporte, veterinário que vem em casa, a gente consegue fazer mais medicações de suporte em casa, até concentrador de oxigênio, mas eu faço mais abordagens muito mais tranquilas, assim, mais simples, por exemplo, ventilador para dispneia, já melhora muito. Então, é planejar com essa família, porque às vezes a pessoa quer muito que seja em casa, muito, mas a gente não consegue tirar esse paciente de uma bomba de infusão de dor, para controlar a dor. Então, isso tem que ser conversado. Mas muitos pacientes que morrem internados podiam estar em casa. Por quê? Muitas coisas que a gente faz na internação não são mais necessárias se esse animal está morrendo. Então, eu acho que o ponto que surgiu com esses cuidados paliativos da Humana é quando você indica tudo, às vezes é obstinação terapêutica só. Você só está ali arraigado na técnica. E não é uma intubação que vai fazer esse animal viver. Não é uma ressuscitação. Esse animal, às vezes, não tem por que ressuscitar. Então, por que ele está no oxigênio na internação? Se não melhora o quadro dele, ele está morrendo. Eu acho que uma falha que a gente tem é reconhecer morte, processo ativo de morte. Esse animal está morrendo. Tudo que eu fizer, a partir daí, eu estou segurando a morte desse animal, estou prolongando a morte. E aí, eu acho que é uma contradição que a gente faz muitas vezes. Que aí entra no que a gente não é verdadeiro, tem medo de falar de morrer. A gente, às vezes, esse animal morre, tem uma parada, a gente ressuscita, entuba, ele está ali, a gente liga e fala, vamos fazer eutanásia? Era só ter deixado. Ele já estava morrendo. A gente só está segurando para colocar essa decisão no tutor e falar que a gente fez tudo. Mas se a gente não indicar, não fazer a ressuscitação, também é fazer tudo. A gente fez tudo que era indicado. Então, esse é o cuidado, assim. A gente conseguir, sim, ir para casa com sintomas controlados. Se a gente consegue manter sintomas controlados, ou o máximo que a gente conseguir, não tem. E a pessoa tem que ter condições psicológicas e físicas, às vezes, para cuidar em casa. Senão não adianta nada também. Ele vai estar sofrendo em casa também. Então, esses pontos que a gente tem que ver na hora de ficar em casa ou não. Mas o que eu tenho visto para a família é muito bom morrer em casa. E o animal, quando ele entra num processo e que ele está controlado, ele mesmo é aquela coisa muito natural. Ele, às vezes, sai do seu lugar, se afasta, vai para um lugar que ele gosta e dorme e morre. Acabou. É bonito. Muitos clientes falam, é bonito. Foi de uma paz absurda. Porque o meu último morreu internado, cheio de tubo. Então, é saber isso. Se isso é importante. Porque tem gente que quer que tenha tudo aparado. E também é importante para a pessoa. E nessa questão desse período final, como é que você vê? O que é mais complicado para o tutor de cão ou de gato? Porque gato a gente sabe que geralmente o tutor de gato ele é muito mais apegado. O gato a gente sabe que tem um monte de mania, uma mudança de ambiente pode levar até alguma alteração que ele não teria se não tivesse. Como é que você vê essa diferença de um para o outro? Qual que você vê que tem uma aceitação melhor? Você diz da morte, assim?
É difícil. Aceitar a morte em si é complicado. Nossa, é absurdo, né? Não tem como. Mas eu vejo que os de gato, eles têm um sofrimento mais agudo por causa de como é desenvolvida essas doenças, assim. Os gatos tendem a esconder melhor. Apesar de tutor de gato, aquele tutor de gato que percebe que você tá pisando com a patinha. Ele pisou com a patinha diferente. E tem também a imagem de que o gato é individualista e... A gente tem muito, né? Quem é dono de gato gateiro mesmo sabe que não é. Que é super apegado. E isso é uma abordagem que eu faço muito. Deixar menos internado gato. Porque gato piora a internação. E eu acho que eles tendem a... Quando a gente conversa bem, cria esse vínculo, eles aceitam melhor o processo. Eles sofrem muito mais, eu acho, mas eles entendem o processo. Os de cães, eles já acho que tem um processo mais natural, assim, principalmente porque eles são mais velhos, né? Eu acabo tendo pacientes mais jovens, gato. Mas os mais velhos cães, assim, os tutores têm aceitado mais tranquilamente. Mas isso é muito da relação daquele animal, né? Que a pessoa tem com aquele animal. Porque aí indifere. Pelo menos assim, o que eu tenho visto geralmente tutor de gato, ele costuma ser mais apegado ao gato, né? E aí, às vezes, é mais difícil essa aceitação do fim. Sim, é difícil. Eu tenho conversado depois, assim. Aconteceu, morreu. A gente tem até isso, não pode... Consulta do luto, às vezes que a gente fala, não necessariamente tem que ser a gente pode sim sugerir um psicólogo com muita cautela, mas só para conversar sobre isso. Mas eu tenho conversado muito depois, para que não é porque morreu que eu parei meu suporte àquela pessoa, né? Até porque, assim, aí na minha visão, né? Quando você faz a comunicação do óbito, da morte, o tutor geralmente ele recebe aquilo como um choque. Então, muitas vezes você não consegue explicar para o tutor o que aconteceu. E muitas vezes, por mais que você consiga explicar, o tutor não consegue entender. Ele não vai absorver. Porque ele está naquele turbilhão de emoção e aí é mais complicado. Sim. Então, às vezes, essa consulta do luto após pode ser realmente bem benéfico. Sim. Eu abordo de uma forma muito sutil. Lógico que depende da minha relação com aquela família. Quando geralmente eu encaminho, e isso eu comecei a encaminhar esses textos, depende se eu consigo, se eu tenho o endereço da pessoa, às vezes eu mando uma lembrancinha, mas eu faço um texto bem individual, se eu já tenho vínculo com aquele animal, com aquela família. E eu envio, esse tempo de envio é muito dependente do meu luto também com aquele paciente. Porque a gente apega, a gente sabe, é dolorido também. Então, a minha abordagem depois desse luto vai depender disso, como essa pessoa recebeu naquele dia, se ela estava preparada ou não. Então, eu vou mandar daqui 3 dias, eu vou conversar com ela daqui 3 dias, daqui 1 semana, daqui 1 mês. E tem gente que a gente aborda e fala assim, não, eu não quero conversar disso agora. Eu falei, então, eu estou disponível para quando você quiser e se você quiser conversar. E muita gente vem falar depois. Doutor, mas o que aconteceu? Eu quero entender. Ou não quero saber nada, mas eu queria agradecer, eu queria conversar, queria saber se tá bem. Podemos, vamos marcar. A gente marca só para um café. Você vem aqui, a gente vai sentar e tomar um café. E como é que você vê essa questão do... A gente falou muito aqui a questão do luto do próprio tutor. Mas e o luto da gente? Porque por mais que, às vezes, é um paciente que acompanhou durante muito tempo e tudo, essa relação... né, vamos botar assim, médico-paciente. Né? Como é que você vê isso nos seus pacientes, ou até mesmo na própria veterinária mesmo hoje em dia? Né? Porque a gente, são até da própria medicina integrativa, muitas vezes o veterinário vai acompanhar aquele animal dele filhotinho até o final da vida. Sim. Né? E como é que você vê essa questão mais voltado mesmo entre relação médico-paciente, porque a gente acaba se envolvendo. Sim. Que nem a gente tinha falado antes, né? A gente é ensinado, na verdade, a reprimir.
Então, a não chorar. A gente não pode chorar se o cachorro morre. A gente não pode demonstrar afetividade. E isso é na saúde como um todo. A não ser, acho que os psicólogos, talvez, mas na saúde como um todo a gente tem essa supressão dos sentimentos, porque a gente tem que estar acima disso, né? Tratar, curar pessoas, animais, está acima de sentir. E, na verdade, é um ponto extremamente importante para que a gente continue. Então, a gente já tem tantos pontos super difíceis na veterinária que nos consomem, que nos levam à exaustão, e isso é um ponto muito importante, porque a gente não pode se apegar àquele animal que está morrendo, e que se a gente sofrer por ele, é como se a gente estivesse nos culpando por não conseguir cuidar, por não conseguir tratar, que a gente fica frustrado porque ele morreu. A gente fica se questionando se a gente fez tudo, se culpando pela morte daquele animal. E, na verdade, não é. A partir do momento que a gente sente e a gente está muito fiel com o que a gente está fazendo e se relaciona verdadeiramente com aquela família, é mais fácil viver aquele luto. E é importante a gente viver o luto dos nossos pacientes também. Então, se é um animal que é muito apegado, às vezes morreu de forma repentina, sofra por ele, chore, entenda o que aconteceu, sim, às vezes fazer melhor, busque outras formas, mas eu acho que é importante a gente viver esse luto. Até tem um vídeo que no Instagram, assim, tá muito, que é da menina, assim, fulaninho morreu tal hora, ela vai, se desliga e bota um sorriso no rosto e continua atendendo. Eu tive uma situação na residência que foi uma paciente que me marcou muito, ela sofreu muito no final. A gente aprendeu muito com esse caso. E eu fiquei desolada e a gente acabou fazendo a eutanásia dessa cachorra e eu não conseguia parar de chorar. E eu tive um orientador maravilhoso que eu tinha vários atendimentos em seguida. Ele falou assim, eu vou falar pro pessoal, eles vão se dividir, você fica aqui e é isso, tá tudo bem você chorar. Foi um paciente que você sabe que poderia ter sido melhor. Então vá lá chorar e fique lá chorando e quando você estiver bem, você volta. Então assim, é isso. É a gente ter essa possibilidade. Você pode não chorar também, você pode estar bem, você entender e, ok, vamos lá, vou seguir. Mas se você quer viver esse luto, viva, para que isso não vá ficando te corroendo por dentro e lá na frente você não consiga mais. Que é muito importante na veterinária, né? A gente definir essas coisas que nos fazem mal, definir limites, para que lá na frente a gente não queira abandonar, a gente não tenha burnout, a gente não largue tudo. Não tem um problema nosso também, né? Esse luto é importante pra gente também, né? Para que a gente possa também... Você acaba, nesses momentos de luto, você também acaba reavaliando também muito das atitudes, o que podia ter sido feito diferente, o que foi feito de correto, o que dá para se adaptar para um outro caso, né? Falar um pouquinho de alguns casos, né, que a gente até tinha comentado aqui, né? Este. É o Nanuque. Ele ficou comigo, acho que o total eu atendi a primeira vez e o final, assim, quando ele morreu, acho que entre 3, 4 meses. Então não foi um acompanhamento super longo, mas a tutora, Adriana, ela chegou pra mim já com indicação de eutanásia. Ela ia fazer a eutanásia nesse cachorro, ele não tinha diagnóstico e ele chegou muito debilitado e aí a gente diagnosticou com linfoma e eu expliquei todo o caminho, que realmente o prognóstico dele, né, o tempo de vida dele não ia ser grande, mas pra gente tentar. Falar assim, vamos tentar abordar, já que ele não fez nenhum tratamento específico até agora. Tá tão mal, não tá conseguindo comer, tá só deitado. E um ponto muito importante que ela me falou foi, eu percebi porque eu sempre chegava e ele vinha correndo no portão latir. E ele parou de fazer isso. E 3 semanas depois do tratamento,
ele já tava assim, e foi isso. Eu recebi uma ligação dela falando. Ele tá voltando a ser o que ele era, assim, não tá o mesmo porte, não tá comendo igual, mas ele vem no portão me receber. Ele conversa, até isso, no primeiro consulta, eu fiz um exame de sangue, ele nem tinha um. E aí depois, quando ele entrava no consultório, ele conversava. Eu falava, não, ele é conversador. Então, se você falar com ele vai falar. Então, e isso foi evoluindo. Então, ela já sabia no final que ele já estava também morrendo, ele já não estava respondendo muito mais. E até hoje, na verdade, apesar de ser um período muito curto, até hoje ela me manda mensagem, a gente conversa. Já tem um período bom que ele morreu, mas a gente tem essa relação ainda. Apesar dela não ter outro animal, ela ainda me manda mensagem, me deseja boas festas. Por esse culto, né? É entender que para ela, às vezes, nem era ele ficar mais o ano. Ela sabia que a gente não ia curar ele. Mas em vez de falar assim, vou eutanasiá-lo, nessa condição tão ruim que ele tá, a gente vai dar uma melhorada. Vamos tentar fazer com que essa morte seja mais compreensível, até ali, aceitável. E foi, né? Foi uma morte tranquila. Pra ela, inclusive, né? Pra eles, né? No casal. E aí, provavelmente, até o luto foi aceito de forma menos intensa. Foi. Ela já vinha percebendo como era a evolução, que já estava mesmo. A gente já tinha verbalizado que ele estava morrendo e ela entendeu, né? Então, esse luto foi mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Eu acho que menos dolorido até. Ao Lalo. Aí ele tá até feliz. Ele também veio pra mim com um diagnóstico de câncer ainda, né, intranasal, sem saber muito o que era. Mas a tutora é uma senhorinha que ainda não ia conseguir fazer esse tratamento na época quando foi diagnosticado, que estava menor. E aí a comunicação que veio pra mim foi que se ela não fizesse na época, ele ia morrer e não adiantava mais nada pra fazer. Então, ela... foi de avanço rápido. Foi, bem rápido. Mas a gente ficou com ele uns 8, 9, quase 10 meses, na verdade. Desde que eu comecei a atender, né? Do diagnóstico eu já tinha uns 6 meses antes, assim. Do diagnóstico até foi quase um ano. Um pouco mais, né? E ele era um animal extremamente difícil de manipular, de deixar, assim... era muito grande, pesado. A tutora não conseguia manipular ele em casa, fazer as coisas. Então, era um sofrimento pra ela. Então, ela veio pra mim com esse sofrimento. De, tipo, é isso mesmo? Não tenho mais o que fazer? Não é possível. Não é possível. Eu não quero eutanasiar ele. Né? Ele brinca, ele come, ele corre. Ele tá com esse negócio, mas ele tá normal. Muitas vezes, sim, né? O que leva o tutor a pensar no eutanásia é no caso como do anterior, que o animal muda completamente o comportamento. O animal ativo e, de repente, fica mais apático. Já tá, realmente, né? Tá com funcionalidades poucas, baixas, né? Esse não, ele tava encapetando dentro de casa, pulava na gente pra derrubar, não deixava, tinha que tentar pôr focinheira nele às vezes, porque doía, né? Óbvio. E pra pôr focinheira ali era muito difícil. E ela veio com essa demanda mesmo, de tipo... O outro veterinário virou pra mim e falou, se você não tratar agora, e se não fizer uma cirurgia, ele vai morrer e a gente não vai poder fazer nada, então não precisa voltar. Então, ela tinha um compromisso que ela não poderia deixar de ir, né? Ela ia viajar para os Estados Unidos para ver o filho, ajudar, que ia nascer o neto. Ia ficar 2 meses fora. Como é que ela ia optar por uma cirurgia extremamente agressiva, sem poder cuidar desse animal? Então, ela ficou esse período todo sofrendo, que era para ser um período super bom da vida dela, do nascimento do neto, sofrendo com o animal longe, já pensando que ele poderia até estar morto quando ela chegasse. Porque ele não fez o tratamento e tudo bem, a gente realmente não conseguiu tratar ele, curar, remover todo... É um local que é muito difícil, né? A gente já tinha essa ideia. O tipo da coisa não dá pra você amputar um pedaço. Não.
mas a gente manteve ele muito bem por um período extremamente alto, que eu acho por condição que ele tinha. Então, e ele morreu. Apesar de tudo isso, é um caso que é muito importante. É uma pessoa que, quando ele morreu, depois, ela me chamou para casa dela para me dar presente que ela fez à mão, numa blusa que ela fez para mim depois que ele morreu. Mas o luto dela foi extremamente difícil. Porque para ela, independente se a gente estivesse conversando, se a gente tivesse todo esse período, a gente vinha conversando, ainda assim não abreviou o sofrimento dela, não diminuiu. Mas muito provavelmente por conta desse primeiro contato que ela teve, tem que fazer, se não fizer... Pode, e é uma culpa que talvez fique, ela pode não verbalizar, porque eu já tentei falar com elas várias vezes disso, mas que ficou na cabeça dela, que talvez se tivesse feito lá no começo, ele teria vivido mais do que ele viveu, né? E a gente sabe, né, quem atendeu sabe que não, muito provavelmente não. Também ia ter, talvez, às vezes, meses de diferença, talvez. Mas a gente manteve ele bem por muito tempo, que eu também não esperava. Então, foi um luto difícil, apesar de toda a conversa. Mas o meu papel também foi de entender, falar tudo bem. E ela é aquela cliente que eu tenho certeza que se for em alguma clínica, eu vou assim, essa mulher é doida. Ela me deixa doida, eu não quero mais conversar com ela, não quero mais atender ela. Porque ela era uma senhora sozinha cuidando desse animal. Então ela demandava todo o tempo, conversas longas. E tá tudo bem. Às vezes cansa a gente também. Mas tinha dia que eu falava assim, olha, eu não consigo conversar com a senhora hoje. Eu posso te ligar amanhã? Porque às vezes nem eu tô bem o suficiente. Então, posso, porque senão eu vou me irritar, eu vou, né? Às vezes vou tratar mal. E aí falar coisas que talvez fiquem reverberando nela. Que talvez seja isso. Porque isso que o luto dela foi tão difícil, mesmo a gente passando mesmo conversando. Aí a gente volta um pouco naquela questão dessa comunicação de mais notícias e tudo. Dependendo da forma como você aborda isso, você pode abreviar ou prolongar esse luto. Sim. Dificultar. Então, essa questão da comunicação entre o veterinário e o tutor, ela tem que ser realmente da forma mais clara e objetiva. Sim. Né? Evitando, como a gente falou aqui, evitando esses termos técnicos em excesso. Até porque, muito provavelmente, se tivesse sido conversado de outra forma com ela, esse luto dela teria sido mais abreviado, assim como foi do primeiro caso que a gente mostrou. E os dois, eu quis também trazer os dois, porque nenhum dos dois a gente teve um tratamento curativo. Mas o que foi mais importante, que manteve por mais tempo, que foi confortável, eles morreram num período razoável, assim, de evolução de doença, então, período normal que essa doença evoluiria, com controle dos sintomas, controle do bem-estar. Então, o cuidado paliativo ali, mesmo que eu não tenha falado isso nenhuma vez com nenhum deles, ele foi presente do começo ao final do atendimento, né, dessa minha relação com eles, e como a comunicação faz parte, é uma base extremamente sólida dos cuidados paliativos. Então, e que muda totalmente como essa pessoa vai ver o luto, próximos animais, como ela recomenda você, como, em vez dela falar assim, o meu animal morreu com aquele veterinário. Não. Aquele animal cuidou do meu veterinário. Muito marcado. Eu já peguei alguns casos assim, eu não vou na clínica X porque meu cachorro morreu lá. E aí, em vez de ser meu animal morreu com aquele veterinário, não. Meu animal foi cuidado por aquele veterinário, apesar de ter morrido. Questão dessa gestão do bem-estar, né? É o que eu, pelo menos, que eu costumo conversar muito com os meus clientes e tudo. Quando chega com algum diagnóstico de câncer, de alguma coisa, geralmente eu encaminho e converso, é um animal que provavelmente não vai ter uma vida muito longa, mas vamos tentar o que dá para se fazer. O importante é que o animal tenha qualidade de vida até o final da vida dele. Quando você perceber que essa qualidade de vida não existe, não tem também o porquê prolongar o sofrimento, tanto do animal quanto dele. Sim. Né? E eu acho que essa deve ser a abordagem mais
mais humana, né? Acho que é isso, assim. É muito individual, é você também entender aquela relação, né? Mas ser mais leve mesmo, tentar explicar de uma forma mais tranquila, né? Abraçar aquela família, eu acho, assim, né? Acaba assim, que nessa situação acaba sendo meio que terapêutico para a família, né? Para ajudar eles a aceitarem essa situação. Porque é uma situação realmente complicada. Não é fácil. Né? E não é nada que a gente vai fazer vai ser super, nossa, vai ser paz perfeita. Não vai. Mas o quanto a gente conseguir diminuir de sofrimento para a família também, assim, lógico, a gente cuida dos animais. Mas a nossa abordagem com os tutores é o que fica, na verdade, né? No final das contas, é ele que vai indicar, é ele que vai ter uma boa relação. E não é só, nossa, você tá pensando no que vai ser indicado para você depois, para que não fique mal falado, não. Mas é você marcar aquela pessoa de uma forma boa, mesmo que o animal morra, né? Não seja ruim. E não só por mim, né? Pelo meu atendimento, para essa pessoa me indicar, mas que ela entenda que a veterinária sai daquele de que a gente é muito chamado, né? De resgatar é mercenário, isso e aquilo, e cobram muito. Então, pra gente sair disso também, né? De tentar fazer com que esse não seja o pensamento, né? Dos nossos clientes. Isso é importante. Até para ver que não vão traumatizar, como você começou, como a gente começou o papo, né? De que muitas vezes fica traumatizado e, não vou ter outro bicho, não vou ter... Eu tenho cliente que, não vou ter. Um ano depois, veja arrumaram logo 2. Às vezes o mais difícil, que demanda mais tempo. Foi um caso complexo, porque era um shih tzu já bem idoso, e aí apareceu com insuficiência renal, depois problema de coluna, e a gente acabou optando pela eutanásia, porque realmente ele chegou numa situação em que ele não tinha mais qualidade de vida nenhuma. Né? E a própria aceitação dos tutores foi mais complexa, mas tiveram um luto bem demorado, até pegar os outros 2 cães, mas foi um luto que levou um ano e pouco. A gente estuda isso também, né? Até para conseguir abordar, por exemplo, uma indicação de psicólogo. Porque um luto muito demorado, ou muito intenso, ou muito traumatizante, pode comprometer a vida dessa pessoa. Não só fisicamente, né? Da pessoa tentar se matar, mas ela se isolar, atrapalhar relações dela, né? Ficar tão marcado isso que atrapalha mesmo a vida. Então, a gente precisa também se responsabilizar quanto a isso e ter mecanismos para oferecer um suporte que a gente também não tem todas as vezes. Então, ter todas essas abordagens e encontrar como é a melhor forma que você consegue oferecer essas notícias, esse suporte, mas saber o seu limite e falar assim, tem hora que realmente é o psicólogo, é um acompanhamento mais profissional e você tem que saber abordar, né? Para não falar assim, você acha que eu sou louco? Não. É saber abordar, oferecer, né? Ter ali, às vezes, um suporte, até pra gente, né? É bom também ter esse suporte do dia a dia, assim, pra gente também lidar melhor, mas ter como a delicadeza, né? De lidar com esses lutos difíceis. É um momento difícil, né? Espero ter sido esclarecedor. Agradecer a presença da doutora Camila. Né? Obrigada. Futuramente, quem sabe, a gente volte para abordar outros temas. Né? Eu acho que esse tema da questão do cuidado no final da vida dos animais é de extrema importância, e principalmente essa forma de como abordar essa comunicação de más notícias e o luto. Se você pudesse dar uma dica básica para esses momentos, assim, para quem atua ou para quem está aí pensando, estudante veterinário, qual a dica que você daria para esse momento? Como se preparar para lidar com esse momento? Eu acho que tentar ser o mais empático possível, pensando como você gostaria
de receber uma notícia dessa. Assim, né? Preparar para receber. Né? Avalie como você já recebeu notícias ruins na sua vida e veja o que poderia ter sido feito melhor. E aplicar isso, né? Entendendo mesmo. E eu falo muito abraçar por isso. Abrace aquela família, aquele sentimento, aquele momento. Esteja presente. Esteja ali, de coração completo, para que isso seja o melhor possível. Queria agradecer de novo a presença. Obrigada. Se quiser passar seus contatos, alguma informação extra, onde você está atendendo, você atende volante hoje em dia ou atende mais em clínica? Você voltou agora para Brasília, né? Eu estou atendendo volante, ainda não firmei todas as minhas parcerias, mas eu tenho meu Instagram, que tem aí direto meu telefone profissional, tanto se for o cliente que quiser entrar direto em contato comigo, quanto for alguma clínica que queira fazer uma parceria. E aí, nesse próximo semestre, nesse próximo trimestre, eu tendo a abrir mesmo um serviço de cuidados paliativos com mais profissionais, para a gente abordar de uma forma mais completa esse cuidado, tanto de fim de vida quanto de doenças crônicas. Aqui a gente está à disposição, o consultório também lá. Se precisar, a gente dá um jeito lá e organiza. Queria agradecer, né, quem esteve aí acompanhando a gente até este momento, né, virão mais temas. Queria agradecer ao Plano B, que foi quem disponibilizou toda essa estrutura de estúdio, equipamento, edição. E é isso. Espero até o próximo. E é isso.